Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar com vocês a respeito de um assunto bem bacana. Pretendo falar rapidamente. Parei a faxina, as crianças desceram para jogar bola, eu falei, é agora que eu vou gravar. Estou aqui com roupa de faxina, coque de faxina e vamos tentar falar rapidinho sobre isso. Esses dias eu postei nas minhas redes sociais uma frase bem bacana, vou ler para vocês aqui, que fala assim: estimule o seu filho a fazer a interpretação de texto. Na escola, em casa, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Pede para interpretar o gibi, o outdoor, o rótulo do shampoo. Interpretação de texto é a salvação das nossas crianças. Por que é tão importante uma criança aprender a interpretar textos, um adulto? O que tem de tão necessário nisso, né? E é sobre isso que eu queria falar com vocês bem rapidamente. Existe uma coisa chamada analfabetismo funcional, né? Existe o analfabeto, aquele que não consegue ler, né? Você mostra uma palavra, sílabas, ele não consegue ler. E existe aquele que consegue ler, mas ele não sabe interpretar aquilo que ele está lendo, né? Ele lê um enunciado, ele lê um comunicado, ele não sabe dizer corretamente o que aquilo quer dizer, o que está pedindo. Ele também não consegue se expressar, né, dizer em palavras aquilo que ele precisa de forma eficaz, né? Então essas pessoas são chamadas de analfabetos funcionais, né? E o que tem, né, de grave nisso? Primeiro, números. 30% da população brasileira, né, segundo as últimas pesquisas, são considerados analfabetos funcionais, né? Quase 30%, 29% da população. Ou seja, mais ou menos cerca de 40 milhões de pessoas. É muita gente, né? E isso é muito grave, né? Muito grave, precisa de mudança. É por isso que eu tô aqui escrevendo, não. É por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo. Porque eu acho que isso precisa ser passado para as pessoas precisam ter noção da importância e começar a trabalhar com as crianças de agora para que esses números mudem lá na frente, que as crianças de hoje não sejam analfabetos funcionais lá na frente. Uma pessoa, quando ela não consegue interpretar um pequeno enunciado, um comunicado ali no posto de saúde, um documento, um contrato, uma mensagem falada, um teatro, qualquer coisa, qualquer mensagem que é passada para aquela pessoa, especialmente por escrito, ela não consegue interpretar, ela não consegue entender o que aquilo tá querendo dizer de verdade, ela se torna facilmente manipulável. Qualquer um manipula aquela pessoa. Ela se torna aquilo que a gente chama de massa de manobra, né? Ela fica, é como se fosse uma massinha na mão de alguém mais poderoso, que percebe que aquela pessoa tem uma dificuldade nesse sentido, então ela é enganada facilmente. Então, você imagina assim, 30% da nossa população está nesse lugar de massa de manobra. Qualquer pessoa mais poderosa pode dizer X ou Y para ela e fazer ela acreditar naquilo e empurrar a galera para agora vocês vão para esse lado, não, agora vocês vão para esse lado. Eu sei que é meio pejorativo, mas é aquilo que a gente tem visto muito nas redes sociais. Eu fico triste de falar isso, mas é fato, né? A população acaba se tornando como gado, né? A gente está ouvindo muito pessoal, gado do político tal, gado do outro político. Então falou X, acredita e vou para aquele lado, falou Y, acredita e vou para aquele lado. Então a pessoa, quando ela deixa de ser analfabeto funcional, ela começa a questionar mais, ela não engole qualquer coisa que é dado para ela, assim, toma essa mensagem, engole como verdade. O analfabeto funcional provavelmente vai engolir aquilo como verdade. Quem saiu desse lugar de analfabeto funcional agora interpreta textos, interpreta aquilo que está sendo comunicado, ele vai mastigar aquilo antes de engolir. Uma pessoa que consegue desenvolver o senso crítico de analisar uma situação, questionar, ponderar, pensar numa outra proposta, num outro final, e ela não, a probabilidade dela não ser enganada aumenta e muito. Então assim, como que a gente começa a fazer isso desde a infância? Como que você pode trabalhar para que seu filho, seu sobrinho, seu neto não cresça e não se torne uma pessoa altamente manipulável, que qualquer um faz com ele o que quiser? Então eu vou dar 3 dicas bem simples agora para vocês. Primeiro, ofereça para o seu filho material apropriado para a idade. Não adianta você querer ensinar a interpretação de texto com um material que não é apropriado para a idade dele. Assim, você pegar um material para adulto, vou ler Tolstói para você, com 4 anos de idade. Você vai enlouquecer a criança, você vai ficar enlouquecido também. Então, assim, sempre material apropriado para a idade, tá? Então, assim, a interpretação
de textos vai sendo aprendida de forma gradual, aos pouquinhos. Número 2, não força a barra. Isso precisa acontecer naturalmente no cotidiano, na rotina. Então, assim, você não vai ficar, agora é hora da interpretação de texto. Vamos sentar e fazer aula de interpretação de texto. Provavelmente na escola a professora está trabalhando isso. É bom que você, como pai e como mãe, acompanhe, pergunte como está sendo feito isso na escola. Mas é importante você fazer isso na sua rotina, no cotidiano. Então, assim, vocês estão passando por um cartaz no shopping, ou vendo uma revista, precisa ser muito natural. Você lê aquela mensagem curta para a criança, ou mesmo um gibi, né, qualquer coisa. E você pergunta para ela se ela entendeu o que está escrito ali. E deixa ela se expressar. E aí, se ela se expressou errado, você tenta corrigir muito naturalmente. Então, segunda dica é essa, não força, não faz um momento só específico para isso, isso precisa estar na tua rotina e precisa acontecer diariamente. Assistir uma propaganda, você sabe o que essa propaganda quer dizer? Né? Vamos conversar sobre isso, o que esse filme está querendo dizer? De forma mais tranquila, natural, descontraída, não vai fazer aula de interpretação em casa que você vai enlouquecer também, enlouquecer teu filho, o negócio vai ficar chato. E a terceira e última dica leiam sempre, eu sou uma pessoa que fala muito isso, estimule seu filho a leitura. Separa um momento da leitura antes de dormir, vamos ler historinha, livros que ele goste. E aí, não leia somente, né? Muitos pais, educadores, acabam falhando nesse sentido de só leu a história e guardou. Você perde uma oportunidade muito grande quando você só lê uma história e guarda com frequência. Lógico, uma vez ou outra você vai fazer isso, nem sempre vai dar tempo de ficar conversando sobre a história. Mas sempre que puder, algumas vezes na semana, lê a historinha com seu filho, deixa ele ler, ou a fase que ele estiver lendo sozinho, e converse sobre a história. O que você entendeu? Qual foi o final da história? Que papel esse personagem faz? E faz uma brincadeira de, vamos pensar num final diferente para essa história? Ou faz questões com ele assim do tipo, poxa, uma coruja tá usando óculos e lendo. Corujas na vida real usam óculos e leem? Não, isso é próprio dos seres humanos. Então você vai cavucando a história junto com seu filho, mas de forma muito descontraída. Então começa com as historinhas mais simples, depois vai para as mais complexas. Minha filha mais velha, de 12 anos, agora tá lendo uma coleção aí que tem 8 livros. Então eu sempre pergunto como é que tá indo a história, o que tá acontecendo, o que as crianças na história estão fazendo. Nossa, isso aconteceu com a gente, e se acontecesse diferente, como que seria? Qual seria uma outra opção dessa criança no momento que aconteceu isso, sabe? E cavucando a história e fazendo ela interpretar o que está acontecendo ali, não só engolir aquele monte de palavras e letras. Acho que essas são as principais dicas que eu deixo pra vocês. Teriam muitas outras, mas o vídeo iria ficar muito longo e o meu feijão vai queimar. Então eu vou terminar por aqui. Então se você tem outras dicas, se você é professor, pai, mãe, tem algumas outras dicas, coloca nos comentários. Acho que essa é a minha pequena contribuição que eu deixo para um país melhor, para as nossas crianças. E se você puder contribuir também comigo, junto comigo, compartilhando e divulgando essa mensagem para outras pessoas, para que outras pessoas tenham consciência disso, porque muita gente não tem nem consciência, né? E não por mal, não por erro, mas por não ter mesmo, por falta de informação. Então se você puder passar essa mensagem adiante, eu te agradeço muito, porque eu tô quase deixando o meu feijão queimar por causa disso. Então eu conto com você, hein? Um abraço, gente, até a próxima, tchau!